Uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher jovem, cabelo curto, preto. Estou usando um óculos, armação preta, batom rosa, uma blusa preta, enquadramento acima dos ombros. Ao fundo, uma parede branca com um pedaço de um quadro amarelo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu estou demorando um pouquinho mais para colocar vídeos, como sempre falo, porque estou realmente sem tempo. Apesar de estar de férias do trabalho, né? Eu estou aí desenvolvendo alguns projetos, entre eles o de publicar o meu próximo livro, que será um livro infantil. Mas sem muito enrolar, sem muito blá blá blá, para que o vídeo possa ficar curto e direto ao ponto, nós hoje vamos falar de carta de intenção ou carta de apresentação para o mestrado. E para isso eu vou colocar alguns fragmentos da minha carta de apresentação, que teve 2 laudas. E foi uma carta que eu tirei 9,5 pontos, perdi meio ponto nela. Vou fazer uma leitura no final, uma leitura direta da carta, né, com todo o texto quase na íntegra, para que vocês entendam. Mas antes, eu estou aqui para bater um papo rápido com vocês sobre essa carta de intenção, ou carta de apresentação, como eu prefiro dizer, para que vocês entendam de maneira simples, como sempre venho com essa proposta, né? Então, assim, carta de apresentação não tem mistério. Por quê? Geralmente, as universidades, elas pedem que você faça um relato da sua vida profissional e da sua vida acadêmica. E também um alinhamento à linha de pesquisa escolhida pelo mestrando, pelo futuro mestrando. Então, assim, geralmente, trajetória acadêmica, trajetória profissional. Como o nome mesmo já diz, é uma carta, né? Carta de apresentação, carta de intenção. Eu, Carla, vejo a carta como algo formal e informal ao mesmo tempo. Não é um objeto que seja totalmente formal, porque você está falando na primeira pessoa, é a sua trajetória profissional, é a sua trajetória acadêmica. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, carta, a proposta é você falar algo, contar algo, explicar algo, passar uma informação, e uma informação relativa a você, aquilo que você pretende. Então, partindo do princípio que você tem que falar da sua vida profissional e você tem que falar da sua vida acadêmica, da sua trajetória, o que te levou a chegar naquele mestrado, naquele programa de mestrado, para se inscrever e para dizer que você está interessado naquilo que a universidade tem como proposta, você tem que fazer uma linha do tempo da tua vida pessoal. Por que não? Por exemplo, uma pessoa, uma mulher que estudou em escolas públicas toda a vida, ela vai ter uma história para contar. Uma pessoa que estudou uma escola privada a vida toda, ela vai ter outra história, outra vertente, outro olhar, outra visão para contar. Uma pessoa que estudou em escolas de periferia, uma pessoa que parou de estudar durante anos para uma gestação. Cada pessoa tem a sua história, e a história pessoal de vida de cada um de nós, ela desenha a nossa trajetória. A nossa trajetória educacional, principalmente, ela é desenhada pela nossa trajetória pessoal. Então, a partir do momento que você visualiza a carta de intenção como a sua história, é óbvio que você não precisa se prolongar. Óbvio, não precisa e não deve se prolongar, né? Eu nasci tal, eu sou filha de dona tal, eu sou tal, meus pais se divorciaram tal. Não precisa, né, se prolongar na sua história pessoal. Mas você precisa, na tua cabeça ou em papel, fazer um rascunho do que exatamente foi a sua trajetória acadêmica e o que a sua vida pessoal influenciou nessa sua trajetória. É importante que essa pessoa que irá analisar a carta saiba exatamente quem é você, por que você chegou ali naquele programa. E a trajetória profissional, ela tem a mesma nuance, ela tem o mesmo desenvolvimento, ela tem o mesmo desenrolar. Você vai ter que falar o que você fez na sua vida profissional, qual foi a sua trajetória. Tudo bem, o que te levou a construir aquela trajetória? Por que você começou a trabalhar lá quando você tinha 18 anos em uma panificação, por exemplo,
E de repente você hoje trabalha como tutor de uma universidade, tutor online de uma universidade. O que fez com que houvesse essa ruptura? O que fez com que houvesse um start para que você mudasse para a educação? Eu falo sempre voltado para a educação, né? Porque é a minha área, mas alguém que esteja vendo esse vídeo, né, em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer momento, pode estar pensando em fazer um mestrado em outra área. Então, assim, eu estou falando de educação, mas serve para todas as áreas. O que deu start para que você entrasse na sua área de interesse, na área de interesse que te leva a esse mestrado? O que esse mestrado pode trazer para você, para sua vida profissional? O que esse mestrado significa para você? Você também não precisa dizer, eu amo, eu quero, é meu sonho de infância, eu desejo, mas você precisa deixar claro que todo o seu caminho te leva para essa direção e que algo é muito importante para você, profissionalmente, pessoalmente, em todas as áreas, em todos os setores da tua vida. Então, assim, essa foi a minha segunda carta de intenção assim, que eu fiz na minha vida. Eu fiz uma para apresentar para um curso de pós-graduação pelo Cefet Rio, pós-graduação em Educação Tecnológica. Na época, a minha carta eu tirei 10, e nessa agora eu tirei 9,5. Eu tenho uma certa facilidade para escrever e desenvolver. Então, assim, no projeto a minha pontuação não foi tão alta, mas na carta de intenção eu consegui uma pontuação legal, e eu acho que a carta de intenção pode ser um grande diferencial. Se você der uma caprichada, isso pode salvar a sua vida, salvar o seu mestrado, salvar a sua pele. Então, é isso. Eu vou dar uma lida para vocês agora no final, né? Provavelmente vou pular algum trecho, né, mais íntimo, alguma coisa desse tipo. Mas assim, eu escrevo a carta, eu escrevi as duas cartas nesses dois momentos diferentes da minha vida, com esse olhar de contar quem era a Carla que começou lá a estudar os anos iniciais em escola pública, quais foram as dificuldades que Carla enfrentou na sua vida acadêmica ou na sua vida pessoal, que direcionaram para a sua profissão, para a minha profissão. Então, assim, eu tive essa preocupação sempre de mostrar quem eu era, né? De mostrar que eu acho que teoricamente algumas pessoas podem ler minha carta e achar assim, mas aí é uma história triste que de repente o olhar foi por esse lado. Eu não vejo, né, por esse lado. Eu vejo uma história de superação, de pessoa que tem um engajamento com a inclusão, porque tem uma história com a inclusão, e eu acho isso importante. Eu vejo uma história de uma pessoa que conseguiu contornar certas adversidades, e nós sabemos que existem muitas pessoas que ficam para trás, né, que são esquecidas e que ficam à margem. Então, assim, eu consegui fazer isso não porque eu seja uma heroína, porque eu sou uma exceção, né? Não tenho nem nada de heroína, não tenho nada de além de qualquer outra pessoa, mas eu sou a exceção, né? As exceções acontecem, mas eu não sou a regra. Então, eu vou dar uma lida para vocês e vou dizer para vocês como exatamente que vocês podem linkar com a história de vocês. Agora, mais um ponto a observar, já que eu falei da minha história, mais ou menos aqui, né? De como que eu conto essa história. Se você tem uma trajetória diferente da minha, se você é uma pessoa que, por exemplo, nunca teve nenhum tipo de dificuldade na vida, maiores dificuldades, porque dificuldades todo mundo tem, né? Se você estudou toda a vida em um colégio privado, se você tem uma família estruturada, se você tem apoio da tua família, né? Se você não teve maiores dificuldades, você também tem que contar a sua história, porque algo te direcionou para esse programa, para aquilo que você está se colocando ali à disposição para fazer, para dar o seu melhor. Então, assim, você precisa contar a sua visão da vida, você precisa dizer o que isso traria de importante para a sua trajetória, você precisa dizer quem é você, a que você veio
e o quanto você de repente pode contribuir também, porque tem isso, né? Os programas de mestrado, doutorado, geralmente eles querem saber se você tem a contribuir, se você vai escrever, se você gosta de escrever, se você vai produzir, se você tem uma proposta diferenciada, e aí também entra o pré-projeto para endossar essa carta, enfim. Vou terminar minha fala por aqui, mas vou colocar alguns fragmentos da minha carta de intenção, minha carta de apresentação, e vou fazer uma leitura para vocês rápida, para que vocês peguem mais ou menos a proposta de como devem escrever essa carta de apresentação. Antes de terminar aqui, vou pedir para que vocês me sigam lá no meu Instagram profissional. Eu vou deixar o link aqui embaixo, do pessoal, do profissional. Ele é recente, abri essa semana, e no primeiro trimestre desse ano estarei lançando meu primeiro livro infantil de nome Gabriela Cravo Canela e Pimenta, que conta a história de uma menina com autismo e suas características. É um livro super bacana, acessível, e logo estará disponível. O link do Instagram está aqui embaixo. Muito obrigada e fiquem até o final do vídeo para fazerem a leitura junto comigo, tá bom? Beijo! Ai, gente, depois que eu gravo, eu assisto e, nossa, como enrola a língua. Vamos lá. A Universidade Estadual Paulista, Unesp. Meu nome é Carla Beatriz, professora atuando em 2 salas de recursos multifuncionais. Venho de uma família bastante desestruturada e isso acabou refletindo em quase todo o meu percurso acadêmico. Estudei em escolas públicas durante quase toda a minha vida, passei por pelo menos 5 até concluir o meu ensino médio. Isso aos 20 anos e grávida. Ao terminar essa etapa de ensino, fiquei 7 anos totalmente dedicada às minhas outras 2 gestações. Tive 3 filhos durante esse tempo. Para continuar falando da minha trajetória acadêmica após o ensino médio, preciso fazer uma observação muito importante. No ano de 2014, tive a minha filha Gabriela, que apresentou aos 2 anos e meio características do autismo. O que só foi comprovado aos 7 anos. Para tentar ajudá-la no desenvolvimento cognitivo, voltei a estudar aos 28 anos e pela primeira vez saí do ensino público presencial e experimentei, a princípio por necessidade, a educação à distância, EAD, no sistema privado de ensino. Escolhi fazer o curso de pedagogia, me apaixonei pela EAD de um jeito que eu nem imaginava. Estudar virou parte fundamental em minha vida. Após finalizar a faculdade, continuei meu percurso acadêmico, fazendo 2 pós-graduações lato sensu, ainda em uma instituição privada e EAD, psicopedagogia, clínica institucional e educação especial. No ano de 2012, meus filhos já estavam maiores, resolvi voltar para o sistema público e semipresencial, fazendo a minha 3ª pós-graduação. Lato sensu em Educação Tecnológica pelo Cefet Rio. Esse curso me deixou ainda mais encantada pelos temas relacionados à ciência, tecnologia e sociedade. Tenho também formação em psicanálise clínica. Minha trajetória profissional na educação teve início quando eu ainda estava na faculdade. Passei para o meu primeiro concurso público em Cabo Frio, Rio de Janeiro, para auxiliar alunos com deficiência. Foi quando houve uma expansão do meu universo. Meus livros e os meus filhos, com todas as suas demandas na época. Para observar as necessidades de outras pessoas. No ano de 2012, ainda finalizando minha graduação, passei para a minha primeira matrícula como docente no município de Macaé, Rio de Janeiro. Minha função seria lecionar para os anos iniciais do ensino fundamental. Na verdade, a minha função é esta, tá? Mas 3 meses após assumir minha matrícula, eu fui convidada para atuar na sala de recursos multifuncionais, onde, teoricamente, estou até hoje. Teoricamente, porque recentemente houve uma mudança na minha vida profissional, mas contaria essa história para vocês em outra oportunidade.
Nessa mesma época, eu também já atuava através de um contrato como supervisora de ensino no município de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, onde trabalhei por quase 2 anos, saindo apenas para assumir minha segunda matrícula como docente professor DOC 1, Disciplinas Pedagógicas, Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, SEDUC, atuando no curso de formação de professores no município de Rio das Ostras. Algumas das disciplinas que eu lecionei no curso normal foram Educação Especial no contexto da Educação Inclusiva, AEE, Mídias, Prática Pedagógica, Iniciação à Pesquisa, Alfabetização e Letramento. Fiquei quase 7 anos nessa escola, onde pude desenvolver um projeto chamado Somos Tão Jovens. O carro-chefe do projeto era o Coral de Libras. Tenho algumas apresentações do coral disponível aqui na minha página do YouTube. Tem uma playlist aqui no meu canal. Caso vocês queiram ver algumas apresentações do projeto, procurem aqui no canal. Vou colocar na descrição aqui do vídeo também o link da playlist, caso vocês queiram ver um pouquinho desse projeto que eu desenvolvi no colégio durante esses 7 anos de estado. Nessa plataforma, eu também comecei a desenvolver um trabalho voltado para a educação inclusiva. Relatos da minha prática na sala de recursos multifuncionais, entre outros. No caso, nessa plataforma aqui onde vocês estão assistindo esse vídeo. No mês de março do ano corrente, em plena pandemia, eu abri mão da matrícula do Estado do Rio de Janeiro para assumir outra matrícula, agora pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Finalmente, para o cargo de professora de educação especial para atuar em sala de recursos multifuncionais, conseguindo alinhar minhas duas funções dentro da educação especial e o meu maior objeto de estudo, que é a minha prática. Macaé, professorar. Como algumas pessoas na prefeitura gostam muito de sublinhar que nós não somos professores de sala de recursos lá. Nós desenvolvemos um trabalho em sala de recursos. Nós somos indicados para esse trabalho. É algo que eu acho muito feio até, né? Na prefeitura, acabo até deixando uma certa denúncia aqui, né? Que é algo que me incomoda profundamente, talvez seja um dos maiores motivos pela minha saída provável da sala de recursos em Macaé. Desenvolver um trabalho para o qual não existe, entre aspas, um concurso público, ser chamado ou ser chamada para desenvolver a função, mas ter que ouvir a todo momento que você não é concursado para essa área. É como se fosse um contrato e é algo extremamente ruim. Acho que eu já passei dessa fase e estou entrando em uma outra fase da minha vida extremamente feliz, realizada e com minha consciência muitíssimo tranquila. Vamos dar prosseguimento à leitura da carta. Fazer parte desse mestrado profissional, além de ser um sonho, significa dar continuidade ao que venho desenvolvendo ao longo da minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Será a oportunidade de aprofundar meus estudos e... Gente, eu estou lendo na tela do meu computador e está difícil a letra. Ficou bastante ruim. E melhorar, creio que seja isso, a minha prática como professora, atuando em 2 salas de recursos. Gente, que eu não faço por vocês. Eu estava sumida, sim. Mas eu confesso que as mensagens que eu tenho recebido pelo Instagram têm me motivado muito. As pessoas me pedem para dar continuidade aos vídeos, principalmente relacionados ao mestrado e à prática da sala de recursos. E eu agradeço muito pelo carinho, muito, muito mesmo. Muito obrigada. Vou continuar a leitura. O valor que poderá ser holisticamente agregado à minha vida, nem eu mesma poderia mensurar, mas desejo experimentar e principalmente estudar muito para alcançar meus objetivos, dentre os quais o principal é contribuir no processo de inclusão digital, cidadania, fazendo parte de estudos que visem a remoção de barreiras cotidianas que prejudicam ou impedem estudantes de terem êxito em seu aprendizado. Sendo possível, gostaria de contribuir para a melhoria da qualidade da educação dos estudantes que eu atendo e dos outros
vinculando-os ao saber escolarizado, ainda não garantidos na simples efetivação de suas matrículas, tanto na sala de recursos multifuncionais quanto na sala de aula regular. Pretendo, através da minha prática cotidiana em sala de recursos, pesquisar os processos de ensino a partir da rede social Facebook, onde irei inserir propostas pedagógicas para o desenvolvimento de habilidades através de links e hiperlinks, linguagem verbal e não verbal, interação entre pares, entre outros recursos que levem o estudante a uma rede de possibilidades, fazendo com que esse saber escolarizado perpasse pelo que seria um momento de lazer e avaliando continuamente o processo e engajamento do estudante. Pretendo utilizar a tecnologia presente em alguns dispositivos e nos cyberespaços, metodologias ativas e multireferencialidade. Acredito que a minha proposta tenha mais proximidade com a linha de pesquisa 2, Inovação Tecnológica e Tecnologia Assistiva, pois a minha pesquisa estará diretamente relacionada à minha prática educacional e buscará analisar os processos de ensino e aprendizagem e inovações tecnológicas e pedagógicas que atendam, a princípio, às necessidades educacionais dos estudantes que são atendidos nas salas de recursos onde eu atendo. Tenho interesse em desenvolver, a partir dessa análise prática, a adequação de recursos e ou métodos pedagógicos mais inclusivos que poderão ser utilizados por outros docentes. Rio das Ostras, 1º de setembro de 2020, ano de 2020. O meu projeto depois, quando eu aprofundei lá no meu pré-projeto, eu coloquei que esse projeto será desenvolvido com pessoas com deficiência intelectual. Finalizo por aqui dizendo que eu sou muito crítica e após fazer a leitura achei vários erros e agora já descobri por que eu perdi meio ponto. Muito obrigada, beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo. Espero que não demore muito. Livros por toda a casa e ainda tem muita anotação. Um filho querendo ser gamer. E o pior não é isso. O varal cheio de roupas e a vassoura morrendo de saudades. Ali encostadinha no canto de um muro que precisa pintar. Então o que você está esperando? Me dá essa força e segue o canal.